Continuando o nosso ano bíblico, hoje, Jeremias capítulo 27 ao 29. Os cãezinhos simbólicos. No princípio do reinado de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, veio da parte do Senhor esta palavra a Jeremias. Assim me disse o Senhor: faze correias e cãezinhos e põe-nos ao pescoço. E envia outros ao rei de Edom, ao rei de Moabe, ao rei dos filhos de Amon, ao rei de Tiro e ao rei de Sidom, por intermédio dos mensageiros que vieram a Jerusalém ter com Zedequias, rei de Judá. Ordena-lhes que digam aos seus senhores: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel. Assim direis a vossos senhores: eu fiz a terra, o homem e os animais que estão sobre a face da terra, com o meu grande poder e com o meu braço estendido, e os dou àquele a quem for justo. Agora eu entregarei todas estas terras ao poder de Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo, e também lhe dei os animais do campo para que o sirvam. Todas as nações servirão a ele, ao seu filho e ao filho de seu filho, até que também chegue a vez da sua própria terra, quando muitas nações e grandes reis o fizerem seu escravo. Se alguma nação ou reino não servirem o mesmo Nabucodonosor, rei da Babilônia, e não puserem o pescoço debaixo do jugo do rei da Babilônia, a essa nação castigarei com a espada e com fome, com peste, diz o Senhor, até que eu a consuma pela sua mão. Não deis ouvidos aos vossos profetas e aos vossos adivinhos, aos vossos sonhadores, aos vossos agoureiros e aos vossos encantadores que vos falam dizendo: não servireis o rei da Babilônia, porque eles vos profetizam mentiras para vos mandarem para longe da vossa terra e para que eu vos expulse e pereçais. Mas a nação que meter o pescoço sob o jugo do rei da Babilônia e o servir, eu a deixarei na sua terra, diz o Senhor, e lavrá-la-ei e habitará nela. Falei a Zedequias, rei de Judá, segundo todas estas palavras, dizendo: metei o pescoço no jugo do rei da Babilônia, servi-o, a ele e ao seu povo, e vivereis. Por que morrerias tu e o teu povo? A espada, a fome e de peste, como o Senhor disse com respeito à nação que não servia ao rei da Babilônia? Não deis ouvido às palavras dos profetas que vos dizem: não servireis ao rei da Babilônia. É mentira o que eles vos profetizam. Porque não os enviei, diz o Senhor, e profetizam falsamente em meu nome, para que eu vos expulse e pereçais, vós e eles que vos profetizam. Também falei aos sacerdotes e a todo este povo, dizendo: assim diz o Senhor, não deis ouvidos às palavras de vossos profetas que vos profetizam, dizendo: eis que os utensílios da casa do Senhor voltarão em breve da Babilônia. É mentira o que eles vos profetizam. Não lhes deis ouvidos, servi ao rei da Babilônia e vivereis. Por que se tornaria esta cidade em desolação? Porém, se são profetas, e se a palavra do Senhor está com eles, que orem ao Senhor dos exércitos, para que os utensílios que ficaram na casa do Senhor e na casa do rei de Judá e em Jerusalém não sejam levados para a Babilônia. Porque assim diz o Senhor dos exércitos acerca das colunas, do mar, do suporte dos restantes utensílios que ficaram na cidade, aos quais Nabucodonosor, rei da Babilônia, não levou, quando deportou de Jerusalém para a Babilônia Jeconias, filho de Joaquim, rei de Judá, assim como a todos os nobres de Judá e de Jerusalém. Sim, isto diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, acerca dos utensílios que ficaram na casa do Senhor e na casa do rei de Judá e em Jerusalém. A Babilônia serão levados,
onde ficarão até ao dia em que eu atentar para eles, diz o Senhor. Então os farei trazer e os devolverei a este lugar. Capítulo 28. No mesmo ano, no princípio do reinado de Zedequias, rei de Judá, isto é, no ano 4º do 5º mês, Ananias, filho de Azur e profeta de Gibeão, me falou na casa do Senhor, na presença dos sacerdotes e todo o povo, dizendo: Assim fala o Senhor dos exércitos, Deus de Israel, dizendo: Quebrei o jugo do rei da Babilônia. Dentro de 2 anos eu tornarei a trazer a este lugar todos os utensílios da casa do Senhor, que daqui tomou Nabucodonosor, rei da Babilônia, levando-os para a Babilônia. Também a Jeconias, filho de Jeoaquim, rei de Judá, e a todos os exilados de Judá que entraram na Babilônia, eu tornarei a trazer a este lugar, diz o Senhor, porque quebrei o jugo do rei da Babilônia. Então respondeu Jeremias, o profeta, ao profeta Ananias, na presença dos sacerdotes e perante todo o povo que estava na casa do Senhor. Disse, pois, Jeremias, o profeta: Amém. Assim faça o Senhor. Confirme o Senhor as tuas palavras com que profetizaste, e torne ele a trazer da Babilônia a este lugar os utensílios da casa do Senhor e todos os exilados. Mas ouve agora esta palavra, que eu falo a ti e a todo o povo para que ouçais. Os profetas que houve antes de mim e antes de ti, desde a antiguidade, profetizaram guerra, mal e peste contra muitas terras e grandes reinos. O profeta que profetiza paz, só ao cumprir-se a sua palavra, será conhecido como profeta, de fato, enviado do Senhor. Então o profeta Ananias tomou os canzins do pescoço de Jeremias, o profeta, e os quebrou, e falou na presença de todo o povo: Assim diz o Senhor, deste modo, dentro de 2 anos, quebrarei o jugo de Nabucodonosor, rei da Babilônia, e sobre o pescoço de todas as nações. E Jeremias, o profeta, se foi tomando o seu caminho. Mas depois que Ananias, o profeta, quebrou os canzins de sobre o pescoço do profeta Jeremias, veio a este a palavra do Senhor, dizendo: Vai e fala a Ananias, dizendo: Assim diz o Senhor, canzins de madeira quebraste, mas em vez deles fareis canzins de ferro, porque assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel: Jugo de ferro pus sobre o pescoço de todas estas nações, para servirem a Nabucodonosor, rei da Babilônia. E o servirão. Também lhe dei os animais do campo. Disse Jeremias, o profeta, ao profeta Ananias: Ouve agora, Ananias. O Senhor não te enviou, mas tu fizeste que este povo confiasse em mentiras. Pelo que assim diz o Senhor: Eis que te lançarei de sobre a face da terra. Morrerás este ano, porque pregaste rebeldia contra o Senhor. Morreu, pois, o profeta Ananias no mesmo ano, no 7º mês. Capítulo 29. São estas as palavras da carta que Jeremias, o profeta, enviou de Jerusalém ao resto dos anciãos do cativeiro, como também aos sacerdotes, aos profetas, e a todo o povo que Nabucodonosor havia deportado de Jerusalém para a Babilônia. Depois que saíram de Jerusalém o rei Jeconias, a rainha mãe, os oficiais, os príncipes de Judá e Jerusalém e os carpinteiros e ferreiros. A carta foi mandada por intermédio de Elasa, filho de Safã, e de Gemarias, filho de Uquias, os quais Zedequias, rei de Judá, tinha enviado à Babilônia, a Nabucodonosor, rei da Babilônia, e dizia: Assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel: A todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia, edificai casas e habitai nelas, plantai pomares e comei o seu fruto. Tomai esposas e gerai filhos e filhas. Tomai esposas para vossos filhos e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas,
multiplicai-vos aí e não vos diminuais. Procurai a paz da cidade para onde vos desterrei, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: não vos enganem os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvido aos vossos sonhadores, que sempre sonham segundo o vosso desejo. Porque falsamente vos profetizam eles em meu nome. Eu não os enviei, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar donde vos mandei para o exílio. Vós dizeis: o Senhor nos suscitou profetas na Babilônia. Mas assim diz o Senhor a respeito do rei que se assenta no trono de Davi e de todo o povo que habita nesta cidade, vossos irmãos que não saíram convosco para o exílio. Assim diz o Senhor dos Exércitos: eis que enviarei contra eles a espada, a fome e a peste, e falo-ei como a figos ruins, que diz ruins que são, não se podem comer. Persegui-los-ei com a espada, a fome e a peste. Falo-ei um espetáculo horrendo para todos os reinos da terra, e os porei por objeto de espanto e de assobio e de opróbio entre todas as nações para onde os tiver arrojado. Porque não deram ouvido às minhas palavras, diz o Senhor, com as quais, começando de madrugada, lhes enviei os meus servos profetas, mas vós não os escutastes, diz o Senhor. Vós, pois, ouvi a palavra do Senhor, todos os do exílio que enviei de Jerusalém para a Babilônia. Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, acerca de Acabe, filho de Colaías, e de Zedequias, filho de Maazéias, que vos profetizam falsamente em meu nome. Eis que os entregarei nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, e ele os ferirá diante dos vossos olhos. Daí surgirá nova espécie de maldição entre os exilados de Judá que estão na Babilônia. O Senhor te faça como a Zedequias e como a Acabe, os quais o rei da Babilônia assou no fogo, porquanto fizeram loucuras em Israel, cometeram adultérios com as mulheres de seus companheiros e anunciaram falsamente em meu nome palavra que não lhes mandei dizer. Eu sei e sou testemunha disso, diz o Senhor. A Semaías, o Neelamita, falarás dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: porquanto enviaste no teu nome carta de todo o povo que está em Jerusalém, como também a Sofonias, filho de Maazéias, o sacerdote, e a todos os sacerdotes, dizendo: o Senhor te pôs por sacerdote em lugar do sacerdote Joiada, para que sejas encarregado da casa do Senhor sobre todo homem fanático que quer passar por profeta, para o lançares na prisão e no tronco. Agora, pois, por que não repreendestes a Jeremias, o anatotita, que vos profetiza? Pois nos enviou mensageiros à Babilônia para nos dizer: há de durar muito o exílio. Edificai casa e habitai nelas, plantai pomares e comei o seu fruto. Sofonias, o sacerdote, leu esta carta aos ouvidos do profeta Jeremias.
Então veio a palavra do Senhor a Jeremias, dizendo: manda dizer a todos os exilados: assim diz o Senhor acerca de Semaías o Elamita, porquanto Semaías vos profetizou, não o havendo eu enviado, e vos fez confiar em mentiras, assim diz o Senhor: eis que castigarei a Semaías o Elamita e a sua descendência. Ele não terá ninguém que habite entre este povo, e não verá o bem que hei de fazer ao meu povo, diz o Senhor, porque pregou rebeldia contra o Senhor. Bom dia, que Deus o abençoe e até amanhã, em nome de Jesus.